tarde, boa noite para quem já está no Brasil. A gente está voltando aqui com as atividades no canal no YouTube e hoje eu coloquei, praticamente intimei, né, a produção a aparecer aqui. Foi difícil, ela falou, mas não tenho tempo. Eu falei, tem, a gente vai arrumar tudo, vamos. E vai ter tempo sim, você pode se maquiar, todo mundo vai esperar, você vai aparecer do jeito que você quer aparecer, mas hoje você vai com certeza aparecer aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de diversos assuntos, né? Eu acho que quem me seguia mais de forma ali mais de perto, né? Viu que eu parei com os vídeos no YouTube, mas foi devido a um motivo de força maior. A gente abriu a empresa, a gente começou uma nova jornada, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, imigração, processo dando errado, ajusta dali, ajusta daqui, problema na empresa. Então, foram muitas coisas que fizeram e eu acabei não tendo o tempo, né, necessário ali para colocar aquele empenho no YouTube. E a gente não quer fazer as coisas de qualquer forma, a gente quer sempre entregar o melhor. Então foi mais ou menos por isso, mas hoje é um marco, a gente está voltando à ativa. A gente tem a Priscila aqui, a gente tem hoje o Marcos está ajudando a gente ali na Hoje o Marcos produção, está na produção. né? Mas nas próximas ele vai aparecer também. E esse é um marco de um novo projeto que a gente vai trazer empreendedores aqui dos Estados Unidos. Para aqueles que não sabem, eu moro praticamente perto do Canadá, é o que eles chamam de Pacific Northwest Coast, né? Ali do mesmo lado da Califórnia, mas quase chegando no Canadá. E é isso. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Muito obrigado a todo mundo que já deu suporte aí no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no Por canal. favor, gente. Esse era o meu papel. Se inscreve, deixa o like, comentário. E é isso. Então, a gente separou algumas perguntas aqui. A gente colocou no Instagram, na verdade, né? Sim. E a gente vai passar uma a uma aqui. Eu acho que dá tempo da gente passar todas. Mas para quem não me conhece, meu nome é Priscila, não é produção. E tá sendo um prazer participar desse primeiro episódio de volta aqui pro nosso canal. E, enfim, se alguém que tiver na live aí que também quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, a gente vai contar com a ajuda do Marcos para passar pra gente. Mas começando por aqui, a primeira pergunta que a gente tem é: o custo de saúde é realmente caro? Mas eu acho que antes da gente começar a responder as perguntas mesmo, Hum. né? Por que que a gente está nos Estados Unidos? Eu acho que talvez Seja a seja primeira, né? Pra a gente dar primeira início. a Ok. primeira delas, porque o nosso público ele é primariamente quem fala português, Uhum. né? Então eu acho que tá, beleza. O custo de saúde de onde, né? Por que que você está nos Estados Unidos primeiro? O que que aconteceu? Que reviravolta é essa, né? Já morei na segunda cidade a mais perigosa no Brasil, né? Assim, que era a segunda maior favela a céu aberto do Brasil. Tinham placas da Polícia Civil, placas da Polícia Federal na entrada da cidade falando: cuidado, você está entrando na segunda cidade mais perigosa da América do Sul. Então, estar aqui hoje é algo que eu nunca imaginei. Logicamente, tem um cuidado de Deus, mas também tem um acerto muito grande na vida que eu recomendo para todo mundo é casar de forma correta, né? Se eu não Com a tivesse pessoa com a certa. pessoa Não certa. é nem da forma correta, com a pessoa certa. Não basta ser da forma correta, tem que ser com a Exato. pessoa Então, certa. então se eu não tivesse casado com a produção, né, a Priscila, não estaríamos aqui hoje, não estaríamos gravando aqui hoje com vocês. Então, é basicamente isso. Então, estar hoje aqui é algo inimaginável. Nem nos melhores dos meus sonhos eu imaginava estar aqui hoje. E hoje a gente tem essa oportunidade aqui e vamos compartilhar um pouquinho com vocês. Isso. Então, Priscila, é, por que A você. gente tem uma piada interna. Eu posso primeiro responder do jeito que eu sempre Pode, respondo? com Ok, certeza. então pode fazer a pergunta. É, Priscila, por que que você decidiu se mudar para os Estados Unidos? Porque eu quis, né, gente? Obviamente. Não, brincadeira, vamos lá. Falando Acabou o sério, podcast, agora então. acabou tudo, vamos recomeçar. Eu acho que uma das coisas que nos trouxeram aqui, primeiramente, foi o deslumbre. Não tem como, né? A gente veio passear e assim que a gente pisou o pé aqui, a gente viu a realidade e a gente falou, é aqui, né? Não vimos outra razão maior do que ver a realidade que é aqui e comparar com o que a gente vivia no Brasil. Não que a gente vivesse mal no Brasil, não é nada disso. Mas eu acho que as oportunidades que você vê aqui, né, e a facilidade que você tem aqui não se compara
com o que a gente tem que percorrer no Brasil. Então, eu estava numa empresa já há 8 anos, né? Eu entrei como estagiária nessa empresa. Eu não estava mal na empresa, eu estava muito bem na empresa. Inclusive, quando a gente voltou de férias, eu tinha acabado de receber uma promoção. Não foram férias, foi lua de mel. Foi lua de mel, férias, slash férias. Mas eu tinha acabado, quando eu retornei, eu tinha acabado de receber uma promoção no trabalho. Então, eu já estava com aquele sentimento assim, meu Deus, eu acabei de voltar, recebi uma promoção, mas estou com esse sentimento de que eu não quero ficar. E o problema não era com a empresa, obviamente, né? É com o sistema de como as coisas funcionam no Brasil. Então, uma empresa grande como a que eu estava, né? Para você chegar num cargo ali de diretoria, são anos, né? É muita coisa para se percorrer. Eu acho que até com relação a... Você vai perguntar uma coisa? Não, você lembra qual era a colocação? Acho que era a terceira maior seguradora do país na época, Na né? época era a terceira seguradora maior do país, sim. Só perdia pro Banco do Brasil e Bradesco. Eu não lembro as Era primeiras acho que posições, era alguma mas... coisa assim. Enfim. Então, assim, eu acho que com relação ao que a gente estava vivendo ali no momento, no meu caso, na empresa onde eu estava muito bem. Eu estava feliz, não estava, né, assim, com dificuldade. Eu trabalhava com uma equipe excelente, né? Eu tinha um diretor maravilhoso, mas alguma coisa eu sabia que faltava, né? Então eu não tinha ali uma prospecção de um futuro da forma como eu desejava. E ao mesmo tempo, o Darley, ele vai falar um pouquinho, né, melhor sobre essa parte do que ele estava passando. Eu acho que o que mais motivou a gente a querer vir foi você, né, a sua situação, né? Eu ainda estava numa situação cômoda, apesar, né, de eu saber que o meu futuro ali, para chegar onde eu queria, né, onde eu desejava, eu ia ter que percorrer um longo caminho, né? Mas com relação ao Darley, se você quiser falar um pouquinho do que você estava passando na época e o porquê que isso fez com que a gente, né, desejasse e também decidisse por acelerar mais o processo de vir para cá. Não, com certeza. E, assim, a Priscila estava realmente muito bem. Ela não tinha cargo de gerência nem nada do tipo, mas ela já era, como o pessoal chama de senior no Brasil, né? O sênior. Só nas atividades, Só no nas papel atividades. não. Você era ainda Eu tava no Miriam. no, Não no lembro agora qual era, acho que era pleno que eles pleno. chamavam lá, Isso. pleno. Então, para vocês terem uma ideia, né? O sindicato das seguradoras no Brasil, ele acaba gerando uma série de benefícios que as seguradoras são obrigadas, né, a pagar. E uma delas é a questão da previdência. A previdência que a Priscila tinha, salvo engano, você contribuía até 5%, eles contribuíam 10%, né, do Era seu sempre o salário. dobro. Era sempre o dobro. Então, assim, numa proporção, a Priscila, se ela continuasse lá, ela, logicamente, teria uma aposentadoria, ali, um complemento da aposentadoria praticamente milionário e não teria problema algum. Só que eu acho que a gente sempre quer mais, né? Eu acho que eu fui o grande responsável, assim, devido à minha insatisfação. Estava trabalhando muito, eu estava num projeto muito pesado, era uma joint venture envolvendo uma empresa privada aqui dos Estados Unidos e uma empresa pública, né, do Brasil. O fundo não era público, mas era fundo dos funcionários do Brasil e era um projeto para otimizar o financiamento habitacional do Brasil, Minha Casa Minha Vida. E assim que a gente chegou de férias, né, eu acho que contando um pouquinho antes, eu estava trabalhando assim coisa de 12, 13 horas num dia e assim, era coisa de louco mesmo. Às vezes começava a trabalhar às 6 horas da manhã de casa e chegava em casa, batia o ponto, saía da empresa, chegava em casa e ainda tinha que continuar trabalhando para cuidar do projeto. E no meio disso tudo, né, depois que a gente tirou essas férias, a gente meio que casou no papel. Eu casei, eu falo pra Priscila que eu casei porque o seguro-saúde dela era melhor do que o meu, né? Absurdo, Então, gente. Tá vendo, né, o nível de romantismo da pessoa. ela tinha Sul-América e não tinha coparticipação. Eu falei, opa, vai ser esse aqui mesmo. Então, logicamente, brincadeiras à parte, né? Mas a gente casou, veio para os Estados Unidos, né? A Priscila já tinha um irmão aqui. Não tinha, não, ela tem, né? Uhum. Agora tem dois Tenho aqui, dois porque o aqui. outro veio também. Mas quando a gente chegou, assim, a gente chegou em Orlando. A gente viu tudo aquilo, cara, assim, é algo muito inimaginável, principalmente. Eu não falo para aquele cara que hoje mora em Alphaville, que tá lá no Itaim Bibi, o terninho, né, o coletezinho da XP. Para esses caras é vida normal. Mas para alguém, né, que como eu, que vinha assim, gente, eu morei praticamente
em periferia, né? São cidades assim que Praticamente não. Você morou na periferia, meu amigo. Você falou não da tinha. segunda cidade mais perigosa da América Latina. Eu morava em Planaltina, já tinha esgoto, pelo menos. Quando eu morava em Valparaíso de Goiás, já não tinha Não, esgoto. ponto positivo para Planaltina. Então, não, Planaltina é algo gigante, principalmente no agro. Então, quando eu morava em Valparaíso de Goiás, nem esgoto tinha e eu fiquei sabendo que até hoje não tem. Então, assim, não mudou muita coisa. E aí você chegar numa cidade assim, cara, aquelas rodovias com 6 faixas, aquela coisa, eu falei, cara, nosso lugar é aqui. Tanto que a gente chegou e falou pro irmão da Priscila, tem um emprego aí pra gente, né? E aí foi quando meio que despertou, a gente passou, acho, que, salvo engano, 20 dias aqui, foi Foram 20 dias. Uhum. outubro de 2019. Uhum. E aí a gente voltou. E aí, quando voltou, a Priscila recebeu uma promoção. Eu não lembro agora se foi 35% de aumento. Foram 35% de aumento. E eu cheguei em dezembro, eu já não tive mais salário, porque começou uma briga, gente, inimaginável. E aí a parte pública não colocou o dinheiro que eles tinham que colocar, né? Eles voltaram atrás com um projeto que eu acho que vai ser papo para outra coisa, porque é super polêmico até hoje. Inclusive, essa empresa utiliza os designs que foram criados, assim, não por mim, idealizados, né? Mas, assim, por uma das pessoas que estavam no grupo, né? Salve, Cris. Se você estiver vendo aí, você sabe, hoje você sabe que eles utilizam seu design até hoje no aplicativo, que foi ele, eu participei um pouco da criação, e, e eles não colocaram dinheiro e a parte americana, eu também não posso colocar. Então, eu fui demitido de fato quando eu já estava prestes a vir para os Estados Unidos. Eles me demitiram e não me pagaram e Não tinha... foi uma demissão formal, né? Ou foi? Foi Chegou a formal, ser? chegou a ser formal. Eles Ah, não falaram, me ó, recordava. ah, não Então foi, foi. porque Você veio com não. processo, né? Sim, Né? não foi uma demissão formal. Eu que. Eles não deram baixa na sua carteira. Isso, salvo engano, foi isso mesmo, porque eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e a gente só sobrevivendo com o aumento que a Priscila tinha ganho, né? Basicamente as reservas que a gente tinha. E no meio disso tudo, a gente descobriu um tipo de processo, a gente pesquisando na internet, a gente fez consultoria, a gente não tinha dinheiro para pagar o processo. Não, é outra coisa muito louca. Mas basicamente eu vi que assim, eu trabalhava muito mais do que. É chato falar isso, mas eu trabalhava muito mais do que os gerentes, os diretores da empresa, porque os caras estavam lá, na maioria das vezes, por indicação da parte pública, ou indicação, né, o amigo do amigo, e eu tinha um salário pequeno e eu queria ver aquele projeto acontecer. Várias outras pessoas também ficaram frustradas, elas foram realocadas para uma empresa que até hoje está muito bem, ao contrário da empresa que a gente estava. Né? Hoje é uma das maiores no setor, hoje é a maior do setor no país, sem dúvida alguma. E eu falei para Priscila, cara, a gente tem que ir, a gente vai fazer dar certo, não importa o que aconteça. E a gente voltou, pesquisou tudo isso, achamos o processo e falamos, vamos. E no meio disso tudo começou A pandemia. a pandemia. Acho que a gente não pode falar porque o YouTube derruba, mas ainda tem alguma Ok, coisa I'm assim. sorry. Mas vocês sabem, né, o que começou lá em 2020 e a Priscila estava trabalhando de casa, né? Sim, eu já tava home office. Uhum. E aí foi a mesma coisa. Eu ia no escritório acho que uma vez, 2 vezes por semana para resolver algumas coisas. E a gente simplesmente falou, vamos. Começamos a organizar, né? Eu acho que foi um baque até para o pessoal da seguradora. Acho que ninguém Bastante. esperava. Não. Acho que não, acho que a Marise falou que assim, eu sabia, Priscila, que você ia. Eu acho que ela falou. Ah, eu não me recordo bem. Eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, né? Apesar de ter sido muito próximo de quando eu vim aqui pela primeira vez, já tinha, né, muitos anos que eu tentava meu visto de turista para cá e eu não conseguia também. Mas quando eu consegui, meio que as pessoas já ficaram assim, certeza que quando ela chegar lá, ela não vai querer voltar ou coisa do tipo, porque é exatamente a mesma ideologia que toda pessoa, né, que deseja migrar para um outro país acaba tendo, né, de outras perspectivas, enfim. Então, eu acho que, no fundo, as pessoas elas tinham uma certa desconfiança, mas não uma certeza. Eu acho que eu não posso colocar como uma certeza, mas quando eu tive a conversa, né, com a minha coordenadora na época, a minha gerente não estava, ela estava, acho que, de licença maternidade. Foi muito difícil ter essa conversa com ela. Se ela for assistir esse vídeo aí, ela vai lembrar, né? Foram 8 anos, né? Foram 8 anos, né? Não é pouca Então, coisa.
foi bem complicado dizer que eu queria sair, né? Até porque eu não tinha motivos relacionados ao trabalho, né? Era mais por uma questão de perspectiva de futuro mesmo. Mas eu Queria algo recebi melhor muito para a vida. apoio, né? Eu recebi muito apoio, tanto dela, quanto da minha gerente, quanto da minha diretoria. Eles fizeram tudo para que esse processo, né, da saída da empresa fosse positiva para mim. Então, eu não tenho do que me queixar, só agradecer mesmo. Então, a gente realmente veio de uma forma que foi um pouco conturbada, né, por conta do momento que a gente estava vivendo, que eu não posso citar. Mas a gente basicamente chegou aqui no último voo, antes de fecharem as fronteiras. Eu acho que teve voo da Gol depois, mas Não, da a Gol não Azul. estava funcionando. A Gol não estava Não, mesmo. era só azul. Era só Azul. A gente Uhum. veio. E isso porque seu irmão ligou e falou: Mas Priscila, você vai esperar até É, o a dia gente vinte e ia, seis de maio. a gente ia aguardar mais um tempo, né? A gente tinha uma data que a gente tinha colocado. Não perguntem como foi a escolha da data, não teve É, dia não vinte e teve um seis. critério, tá? A gente falou Mas a dia vinte e gente tinha seis. um planejamento de vir pelo Canadá, né? A gente ia passear no Canadá, depois a gente ia vir de trem pra cá, porque como o Darley citou, é muito próximo. E a gente teve que desfazer todo o nosso planejamento, assim. A gente teve que reorganizar tudo. E aí meu irmão me ligou e falou assim, tá, mas você tá esperando o quê mesmo? Eu falei, não sei. Ele vem logo. E aí a gente antecipou, começamos a procurar as Só que a gente passagens. tava. A gente já tinha comprado a passagem. E Já, mas aí. é isso que eu tô falando. A gente teve que reorganizar tudo. Só que quando a gente foi reorganizar, a gente ainda conseguiu ser realocado para a primeira classe É e porque, na ainda verdade, ganhamos. teve um bug no sistema, com certeza, porque, gente, isso não existe em lugar nenhum, tá? Sim. Uma passagem na econômica está no mesmo preço da passagem da primeira classe. Isso não existe. Então, a gente acredita que foi o favor de Deus, entendeu? Intermediando ali, porque a gente Amém. conseguiu vir, né, com o preço de econômica na primeira classe. Foi a nossa primeira viagem É. na primeira classe, inclusive. Então, depois E disso, a a gente. Tô gente. sem viajar tem 3 anos, porque eu não consigo mais viajar em outra classe. Ai, ai, enfim, mas a gente chegou aqui, né, em maio de Uhum. 2020. Dia 2 de maio a gente pousou em Orlando. Isso, e a gente desde então começou a trabalhar no processo da imigração, inclusive que tem algumas perguntas, enfim, que a gente pode falar sobre A um introdução pouco foi mais. curta, né? Assim, o Darley, gente, ele quase não gosta de conversar, né? Como vocês podem perceber. Eu Então, sou antissocial, gente. como eu gosto de dar uma acelerada, é por isso que eu já fui logo para as perguntas, mas não adianta, vocês sabem, né? Será que a gente pode ir para as perguntas agora? Porque daí a Deixa eu gente ver as vai falar perguntas. sobre o processo também. Deixa eu ver, eu vou escolher as perguntas. Eu sou o host. Entendi. Você é a convidada. Ok. Então, ó, tem aqui da A.C.Carmo. Quero ir A gente também. falou que não ia citar nomes. A gente falou que não ia citar Sim, nomes? não vamos citar nomes aqui Ok, cedo, tá. ok? Quero ir também. Qual foi a experiência mais difícil que vocês tiveram? O processo. O processo imigratório, com certeza, foi a nossa Ah, experiência mais, pelo menos pra mim, né? O Darley, gente, não, o Darley tem uns parafusamentos aí na cabeça dele, o que é doloroso pra mim, pra ele é fichinha, né? Mas eu acho que pelo fato da gente ter tido uma negativa, né, do processo, a gente veio com o EB2NW, é, então era um processo que já era muito conturbado, porque exige ele é muita coisa? extenso, né? Ele é um processo extenso, então você precisa da participação de terceiros, de forma assim, quase que 80% do processo a gente precisava de alguém para poder ajudar a gente, né? Enfim. E mais uma vez, eu tive o apoio né, das pessoas da empresa para me auxiliar nisso, porque eu tive que pedir carta de recomendação, né? A gente teve que trabalhar dentro de plano de negócios, enfim, muita coisa. E. Peraí, gente. E aí, por conta de toda essa burocracia, né? Enfim, foi um processo que demorou muito para ficar pronto para a gente poder protocolar e tinha uma série de regras, né? As datas eu lembro. A gente chegou em maio e o processo foi protocolado em setembro. Final de Final setembro, de né? setembro, início de outubro Uhum, ali. E uhum. aí, em novembro, a gente recebeu o Social Security, né? Que é O Work Permit e o Work Permit é o parole que eles chamam, né? que Que é é uma o Work. autorização de viagem, basicamente. Isso, Travel Permit, Mas, voltando à questão, né? Porque a gente tinha que esperar, na verdade, 90 dias antes de aplicar. Então, já Exato. tinha um período de espera que a gente precisava passar por ele. E, obviamente, a gente usou ele para poder fazer com que as coisas, né, fossem mais rápidas com relação ao processo em si. Então, a gente correu atrás de todas essas informações durante esse período de 3 meses. Então, a gente correu muito. Por quê? A gente não podia exceder os 6 meses, né? Que são 180 dias. 180 dias. A gente não podia estender, a gente não Uhum. podia arriscar a extensão.
e a gente tinha que finalizar e fazer, né, esse protocolo até os 190 dias. Então, quando a gente protocolou. Não, e assim, é para o pessoal ter ideia que é um processo que não depende somente de você. A Sim, gente, e é uma coisa que a Priscila odeia, é depender dos outros. Pedir favor para alguém, a Priscila, assim, é péssima nisso. Eu falo, você quer que eu mande um e-mail? Manda aqui, eu falo, diretor tal, você pode assinar a carta aí, você pode fazer uma carta, porque aquilo ali é algo que, assim, eu acho que a Priscila não acreditava tanto, apesar de saber que ela iria conseguir, ela não acreditava tanto. Acho que era uma fase muito difícil para ela, com para a certeza. gente fazer toda essa transição, e o custo do processo, né, é muito alto. A gente está falando aí, a gente gastou mais de $30.000, pessoal, com o processo. E tendo o dinheiro é fácil, sem ter o dinheiro é mais difícil, tendo que fazer uma mágica. Um pequeno desafio, mas assim, o que doeu mesmo não é nem a questão financeira, porque isso a gente corre atrás, enfim, foi mesmo a questão de ter uma negativa, né, e ter que fazer uma reaplicação em pouquíssimo tempo, né, a gente teve que Foi coisa de 2 reaplicar, meses. foi mais ou menos isso, uma questão de 2 meses, ajustar o que precisasse, né, ser ajustado, apesar de que a minha negativa, ela não teve muita justificativa plausível, né, porque a análise da imigração ela é subjetiva. Então, vai depender ali do que o oficial julgar ser correto ou não, né? Daquilo que ele está vendo. Então, ele anulou basicamente quase tudo do meu processo. E a gente teve que realmente meio que refazer e reafirmar cada um dos pontos ali, né, da minha, como fala, minha elegibilidade, né? Elegibilidade. Então, quando a gente reaplicou já em início de 2022, né? A gente Isso. iniciou no final de 2020, vamos Acho que foi colocar assim, acho que foi reaplicado em fevereiro. março, fevereiro. Fevereiro Foi de fevereiro. 2022. Então, a gente teve aí É mais porque a ou negativa menos. foi o presente de Natal de 2021. Foi, gente. Foi Foi presente. lindo. Foi maravilhoso. A minha, Lindo. a minha RFE, né, que é o que eles chamam de De Request for in- Evidence, Uhum. foi em abril, que foi meu presente de aniversário, de 2021. Foi maravilhoso, né? Eu queria uma aprovação, mas eu recebi, não, me dá mais informação aí. Eu, tudo bem. Respondemos, e quando foi em dezembro, perto do Natal, eu tive a minha negativa. Foi um caos, enfim. Mas a gente refez todo o processo daquilo que precisava ser ajustado. A gente protocolou em fevereiro de 2022. E a gente teve uma nova RFE, eu tive que responder mais algumas evidências, né? Eles pediram, né, mais algumas evidências. E foi muito bom, na verdade, pra gente isso, porque a gente já estava com a agência aberta, A né? gente estava com a Então, empresa aberta, a gente já tinha bastante a resultado gente já. teve bastante resultado e isso nos ajudou muito, muito mesmo. Que a gente teve Então, entrevista, que é uma coisa que não está sendo muito na comum. verdade, está sendo muito comum, tá? Então, Então eu tô sim, errado. tá errado, tá desatualizado. Não Não vai discutam com a pela sua cabeça. esposa, Não vai tá? pela cabeça da Arley, Se não, sua esposa gente. falou que Quem tá tá lá nos certo, grupos do WhatsApp sofrendo era eu, não era ele, não. Então, eu tenho acompanhado os grupos do WhatsApp, que é sobre esse visto. E a gente tem acompanhado que o pessoal tem falado que as entrevistas elas estão muito mais comuns agora. Justamente porque eles conseguiram meio que desovar o que precisava lá. Uhum. Então, às vezes deixava de ter entrevista justamente pela demanda, a alta demanda que eles tinham, né, de análise. Então, agora, como as coisas estão voltando ao fluxo, tá tendo mais entrevistas agora, né? Mas também, como eu já mencionei, questão de subjetividade do oficial que está analisando o caso. Não tem o que discutir. A gente teve entrevista, obviamente, não tinha como não ter, eu já estava meio que esperando, porque eu tive uma negativa, então eu tive que reaplicar. E eu estava com 2 formulários do Green Card ativos, e isso gerou, né, um red flag lá para eles. Então, apesar da nossa entrevista ter sido muito tranquila, apesar de ter sido que é um red 45 flag? minutos. Que é um red flag? Como você explica isso? Um red flag em português? É um alerta. Um alerta, Desculpa, gente. Mas, enfim, a gente teve essa entrevista, foi muito tranquila a entrevista, né? O oficial era muito bacana, apesar de ter sido 45 minutos ali de Você, né? E fora eu. pergunta-resposta. Foram, Foram no foi total? uma hora e meia que deu, só de entrevista. Uau, enfim. Ele escrutinou a gente com perguntas, mas extremamente educado, extremamente bacana, o oficial. Não é nada daquilo que as pessoas geralmente têm à mente. Eles são muito. É que se for pra negar o seu visto, ele vai fazer isso com toda a classe do mundo, toda a paciência, assim. Verdade, gente. Ó, você é lindo, porém você tá negado. Basicamente isso, não tem nada aquele negócio assim, você vai
a gente vai mandar você embora, a gente vai fazer qualquer coisa. Uhum. Não, nada disso. É Inclusive, eu super. vou aproveitar esse gancho para responder uma pergunta que eu vi aí. Teve alguém que perguntou se os americanos são chatos. Sim, tem aqui, os americanos são chatos. Não, gente, os americanos não são chatos, tá? Muito pelo contrário, eles são extremamente educados. Obviamente que pessoas são pessoas, vão ter pessoas que são um caos, que a gente não quer nem chegar perto, como tem no Brasil também, né? Mas a grande parte dos americanos aqui, eles são extremamente É, educados. E com relação ao tratamento com imigrante, eles fazem questão de fazer dar certo. Então, assim, realmente a gente não tem o que reclamar com relação à educação de americano aqui. Eles são extremamente políticos e educados, eu enfim. acho que depende muito do estado também. Eu acho que É. assim, o Marcos vai vir em outro podcast, ele vai poder falar melhor, porque ele já morou tanto na Flórida quanto aqui. Uhum. Eu sinto a Flórida um pouquinho mais complicada, a parte americana, né? Mas é porque eu não tenho a experiência para te falar exatamente. Aqui em Washington, o pessoal gosta dos imigrantes, é todo mundo muito paz e amor, É. então Washington é um lugar que os imigrantes são muito bem tratados, então não são chatos. Vamos para a próxima. Uhum. O que você mais gosta daqui, né? O que vocês mais gostam daí e o que menos gostam? Uau. O que a gente mais gosta daqui? Eu posso começar? Pode. O que eu gosto daqui, sendo bem egoísta, é que, cara, eu posso ir comer steak no almoço e no jantar e é por isso que eu O tô com colesterol colesterol tá alto. alto, porque não come fibra, não come mais nada, só faz o steak e come, né? O pessoal da dieta carnívora aí não me julguem, tá? Que vai falar que eu fiz errado, é só porque pra mim não deu certo. Então, e eu também comia muito fora de hora, na Uhum. questão do sono, de regular tudo isso. Mas é o acesso, eu acho que as coisas aqui. Porque no Brasil, cara, assim, pra você conseguir fazer isso, realmente carne é muito caro. Então, hoje a gente não tem essa preocupação, Uhum. né? E o que eu menos gosto é. Não sei, assim, de letra, assim. Eu acho que a gente tá numa fase muito boa da vida também. Eu acho que é muito mais fácil falar do que você não gosta quando Eu você. tenho um pé atrás com o sistema bancário daqui, que é É, tudo muito, gente, o muito sistema. atrasado. Eles não precisaram evoluir como o Brasil evoluiu por causa da inflação, aquela mega inflação que eles tiveram. Então, aqui às vezes as coisas demoram 3 a 5 dias para serem compensadas. E aqui tem muita cultura do cheque ainda, né? Então, Sim. pra gente, isso foi meio estranho, assim, chegar aqui e falar, nossa, mas as pessoas aqui usam cheque. No Brasil, ninguém mais tinha cheque, gente. O negócio era a transferência e depois o Pix, né? Que agora O é tudo, Pix né? aqui tem o Zelle, né? Que dá Aqui para tem o Zelle, fazer. mas não são todos os bancos É que porque possuem É essa. porque, vamos lá, isso aí é um ponto que o pessoal no Brasil, a gente tem quantos bancos hoje? Dá pra contar, assim, bancos de verdade Uhum. mesmo, assim, não desmerecendo os pequenos bancos, mas os grandes, cara. Bradesco e tal, o Banco do Brasil, tá? Pode patrocinar se quiser, não reclamo, pode mandar Pode mandar o eles, Pix. pode mandar o Pix. Mas Caixa, né? Então o C6 está crescendo, mas é do Uhum. BTG. Então, Banco Inter, o Nubank, então são pequenos bancos, mas aqui a gente tem muito credit unions, que são bancos que oferecem taxas de juros menores, são bancos menores. A gente tem um banco que é o BECU, que a gente usa, que é o Boeing Employee Uhum. Credit Union, né? Uhum. Employees Credit Union. Então ele fala que ele não tem clientes, ele tem partners, É. né? Você se torna um partner abrindo uma conta com ele e ele tem taxas de juros melhores. E aí ele na conta pessoal ele oferece Zelle, Ah, mas ok. para a conta de business ele não oferece. Então tem esses entraves ainda. Mas sim, a gente tem BCU, a gente tem o First Key que eles chamam, tem o First National, First um monte de First, né, Chase, e tem, assim, uma lista, eu acho que dá quase 4.000 bancos no Uhum. total, porque tem uns bancos muito locais. Então, acho que é por isso que acaba que é um pouquinho mais difícil também É. até de evoluir. Eu acho que falta um pouco de interesse também. Para Sim. eles tá tudo bem. A próxima pergunta, $5.000 é suficiente para viver aí? Não, vamos voltar. O que que você menos gosta Eu já aqui falei o que eu menos gosto, a e questão o do que você sistema. mais gosta? Eu acho que é a mesma coisa que você, a questão do acesso, né? Aqui as coisas são extremamente acessíveis e fáceis, né? Inclusive para empreendedores, né? Para quem quer abrir uma empresa aqui, enfim, a questão da burocracia é muito menor,
né? E as pessoas têm mais oportunidades também. Eu acho que eu vejo isso. É um país de oportunidades. Eu acho que o sonho americano, ele é muito mal vendido, né? Não é dessa forma como as pessoas, elas falam aí na internet, os YouTubers, né? Enfim, com todo respeito, né? Mas é difícil, né? Ser imigrante é difícil, começar do zero é difícil, mas aqui é bastante válido. Eu acho que aqui é um Acho que só país tem de que escolher o oportunidades. difícil, né? Exatamente, saber escolher o difícil. Próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. $5.000 é suficiente para viver aí? Depende, né? Eu acho que depende do que é viver para você. Exatamente, isso aí é uma pergunta capciosa, porque 5 mil, se a gente for olhar numa coisa, em questões básicas, moradia Uhum. básica, você ter ali um carro básico, enfim, eu acho que Vai ser o custo de vida. para uma pessoa, 5 mil é mais do que suficiente. Mas se a gente começar a pensar ali num casal, a depender do que, né, você julga ser necessário para o seu dia a dia, enfim, que, né, você considera ser essencial, aí pode ser que 5 mil não seja suficiente, né? Eu Principalmente concordo. dependendo de onde você mora aqui. Então, por exemplo, Washington, aqui onde a gente tá, Aqui é é uma um. área mais barata. Não, eu falo Washington no geral. No geral, ok. Com relação à moradia, aluguel Uhum. aqui é muito caro, né? Comprar uma casa aqui é quase você enfiar uma faca no seu coração. Então, é difícil. Mas existem estados aí que a moradia é mais acessível, então vai depender de onde você estiver morando, vai depender do que você acredita ser o necessário para o seu dia a dia, né? E é isso, mas para uma pessoa, 5 mil é mais do que o bastante. Eu acho que para um casal tem que subir aí para 6,5. A gente estava discutindo sobre isso ontem no Ontem, almoço, com né? amigos. A gente colocou Uhum, seguro de vida, né? uhum. Ah, o Marcos está ali fazendo o sinal ali de pelo menos 7 mil, né? Foi o que a gente Sim. estava fazendo É, as a gente estava contas ontem. A fazendo. gente Uhum, colocou seguro saúde, seguro do carro, parcela do carro, aluguel, uhum. comida. A gente colocou o que mais? A gente colocou mais umas coisinhas. Energia, né? É, Aqui você paga a tarifa do lixo, que o lixo passa toda semana uhum. certinho, tem um schedule já que você recebe. Então, para um Sim. casal, acho que uns 7 mil seria mais ou menos ali o que É, você precisaria mesmo para viver, principalmente em Washington, que tem um custo de vida mais alto um mesmo que o pouquinho mais normal. elevado, sim. Vamos lá. A vida aí é parecida com a do Brasil? A vida que eu tinha no Brasil, não. Assim, Não sei a sua vida, não mas sei a sua a vida. nossa não. Se você morar em Alphaville, essas coisas assim, talvez seja, mas com a nossa não. Não. Totalmente E diferente. olha que a gente morava num bairro, assim, que em Brasília é considerado, É muito bom, né? né, É. de pessoas ricas, mas a gente A não era gente rico não, morava, tá, gente, gente? numa kitnet de 27 metros quadrados. Sim, Eu não podia nem brigar com a é Priscila porque verdade. não tinha onde eu dormir se a gente Sim. brigasse. Então foi bom pro casamento também, que Foi porque evitou muitas brigas. até hoje, quando a gente briga, não dá pra dormir separado. Dá pra dormir, mas é uma escolha nossa não fazer isso, tá? É, poderiam falar sobre o visto de vocês? Vocês têm um green card? O visto acho que a gente falou Sim, bastante ali, uhum. um pouco. E sobre o green card, vou deixar a Priscila responder. Sim, gente, depois de quase 3 anos, né? Foram 3 anos e três cinco anos e meses. 5 meses, Depois do primeiro dia de, que a gente pisou aqui. de dias de luta, nós tivemos o dia de glória. Conseguimos o tão sonhado green card, sim. É. E assim, só para todos os homens que estiverem assistindo essa live depois, Hum. é, honrem a sua esposa. Só pra vocês terem ideia, só esse ano eu já dei 3 viagens internacionais pra minha esposa. Ai, gente, esse Darley é Eu ridículo, quero, não tem mano. um homem aí no Brasil, cara multimilionário, que tenha dado 3 viagens internacionais em 4 meses pra esposa dele. Então, Homens, por assim, favor, não considerem viagens com menos de 100 milhas, tá? Como viagens internacionais, ainda mais quando elas são feitas de carro. Fica a dica. gente, mudou lá pra mim a viagem internacional. Pra mim já acabou a cota esse ano. Enfim, conseguimos sim o documento depois de 3 anos e meio de muita luta aí, praticamente. A gente teve a entrevista, né? Como eu contei aqui, foi uma entrevista que foi bacana. Eu esperava um caos, mas não foi um caos, né? E sim, recebemos o green card. Eu acho que depois a gente pode gravar algo específico sobre o visto, Uhum, né? De repente sim. chamar Algum algum especialista, né? especialista para Algum poder falar, porque advogado, assim, alguma gente, é coisa. muito delicado para quem passou pelo processo falar sobre ele, porque pode ser que eu passe informações que condizem com o meu processo, com aquilo que eu Sim. vivi, mas não é o que é o padrão, não é o que realmente costuma acontecer, né? E assim, eu tenho mais ou menos acesso ao pessoal, assim, lá do futebol que tiveram experiências diferentes, Sim. né? Que Uhum. tem gente que tá com o mesmo processo, mas com experiências totalmente diferentes. Então, a imigração é uma zona É uma muito cinza. caixa Pandora.
É uma caixa de Pandora, assim, é um negócio que tem gente que fala, o tal oficial fez isso. Ah, então foi erro do oficial, porque a regra é essa. Mas ninguém mostra onde está a regra também. Então, Sim. então vamos para a próxima. É, o que mais abalou vocês quando chegaram, acho que foi a questão da negativa, né? Não, Sim, é, que mas quando a abalou. gente chegou, foi a Eu acho que questão da... depende do abalo que você quis dizer, né? O abalo de tipo assim, meu Deus, que coisa boa, né? O abalo, ai meu Deus, que coisa ruim. Se for da coisa boa, a gente mudou completamente a nossa Eu vida. tenho uma coisa, Ah, não, Darley, o que que é? gente. Eu engordei tanto. É Porque verdade, isso nos abalou. Häagen-Dazs Não, aqui... Ben Jerry's. Ben Jerry's e Häagen-Dazs, porque eu gosto do Häagen-Dazs aquele de creme com morango É framboesa. e framboesa, né? É creme, Trufado. framboesa e white chocolate, né? Chocolate branco. Hum. É mais ou menos assim. Então, era É 5 que já tem dólares. tanto tempo que a gente não come, a gente já até esqueceu o nome do sabor. 5 dólares e você levava dois daquele potinho. E aí, quando eu tava no Brasil, era 45 dólares, É, 45 reais, gente. sim. Como é que eu vou comer um negócio desse 45 reais? Era melhor eu comprar alguma coisa, né? E é o que eu falei, eu tava falando que ontem com o pessoal, que no Brasil, comer certo É é muito mais muito, fácil é muito mais barato e também. fácil. E fácil do que aqui. Porque assim, cara, se eu, aqui, assim, na esquina de casa aqui tem um Burger King. Esses dias eu comprei lá 4 sanduíches, 4 Esses dias, batatas. não, meu amigo. Não, foi antes da minha dieta, né? É, Não, peraí, não tá. vai Foi condenando a nossa dois, dieta aqui, não, que antes tá sendo da difícil. 2 meses e meio, acho que atrás, talvez 3. Foram 4 hambúrgueres, 4 batatas fritas. É, você pegou Eu nuggets, pegou peguei um monte de coisa. nugget, peguei um monte de coisa, 22 dólares. Uhum. Então, assim, acaba sendo muito barato, porque 22 dólares é muito. Uhum. É muito baixo, né? Então, acho que o que abalou a gente é essa facilidade até para as coisas. Então, você meio que enlouquece. Você tem que ter uma consciência ali de que, cara, isso aqui faz mal. É É, barato, mas é faz mal. acessível, mas você não pode comer todo dia. E foi isso Né? que a gente fez. Comeu todo Né? dia, Ben Jerry's. Como foi a decisão de vocês irem para aí? Eu acho A gente que já abordou. já abordou Uhum. também. Uma curiosidade que eu tenho. Aí colocou vários kkks aqui, né? Não me julguem. A Storm atende em português ou inglês? Storm é uma cachorra bilíngue, gente. Pra quem não conhece a Storm, é uma figura. Mas ela é bilíngue, tá? Ela... Quando a gente tá com raiva, a gente fala em português. Quando ela faz as coisas certinhas, a gente fala em inglês. Então, ela É. já entende pelo timbre da voz. Pelo timbre ela já entende, ela já fica meio assim, ela vai É. abaixando assim, mas é isso. Aqui, ó, essas perguntas são um pouquinho mais delicadas, né? Mas com relação a emprego, dão oportunidades para brasileiros? Sim, Eu acho que eles nem olham se você é é. brasileiro ou haitiano ou mexicano. Eu acho que se Aqui você eles está estão se disposto... importando se você vai fazer e vai fazer direito. É, Inclusive, imigrantes aqui são bem vistos porque não é falando mal de americanos, tá? Mas existem muitos americanos que eles ficam para trás quando comparados a imigrantes, é, né? Então, talvez porque eles acham que por terem nascido aqui eles não precisam de muita competição, é mas meio difícil definir isso, né? exatamente, mas quando chega um imigrante aqui que tem um bom currículo, né, que consegue entregar, né, algo diferente ou até mesmo em funções do dia a dia, né, se a Uhum. pessoa se destaca, se ela realmente é uma pessoa que corre atrás, aqui não, ninguém fica preocupado de que país você é ou coisas do tipo. Então, eu acho que sim, é bem tranquilo. Assim, a gente tem, no nosso círculo próximo, assim, a gente tem pessoas que trabalham na Amazon, que trabalham na Microsoft, que trabalham No Google. no Google, né? Uhum, Tem os meninos do futebol. Tem gente que trabalha com, tipo, consultoria lá, aquela das Big Fours, né? uhum, Deloitte, uhum. da Ernst Young também, eu conheço gente. Então, tem gente que trabalha em empresa de foguete. É. Então, eu acho que Tem isso mercado para todo mundo. tem mercado para todo mundo, como também tem gente que, não falando só dessas profissões assim que são vistas com toda aquela magia, né? Uhum. Mas tem para todo mundo, gente. É. Isso é a verdade. Vocês foram com uma reserva ou começaram do zero? A gente veio com A reserva. gente veio. A gente Uhum. tinha mais, assim, no total lá, juntando todos os farelos, vendendo móvel, televisão, né? Vendendo meia usada, boné. A gente comprou umas coisas aqui Sapato, pra roupa, quem Priscila. quer? Eu acho que pra mim também. Uhum. Eu vendi tênis que eu tinha comprado aqui em outubro de É. 2019. Falei, cara, chegando lá eu compro de novo. Mas a gente deve ter vindo. Na época a gente tinha uns 120 mil reais.
Ah, 120, não, acho que isso 130? aí foi só do meu acerto. É, Eu acho que a gente veio com um pouquinho um mais. pouquinho É, mais, né? uhum. É, eu sei que quando a gente convertia dava quase 22 mil, Na 20, época, por 23 aí. mil dólares e o dólar tava bem alto, né? Uhum. E aí tinha mais algumas coisinhas de É que ficaram pra previdência, trás que eu não de recebi previdência. na época, fui receber um ano depois, enfim. Sim. É. Mas tem que vir com reserva, a gente não dá pra vir de bolso Os vazio, primeiros não. meses são mais É. difíceis mesmo, porque você vai precisar alugar Uhum. um apartamento, você vai precisar comprar um carro, você tem que pagar o seguro para sair quando você está comprando o carro. Faça um Então, seguro. faça um seguro, né? Então, esse aqui é Um oferecimento da oferecimento da Inco Insurance. Enco Insurance, tá? Nós estamos presentes em 7 estados. Hoje o nosso foco maior é tanto comercial, mas nós temos especialistas na parte de saúde, de vida, né? Na parte pessoal e a gente continua crescendo. Então, hoje a gente já está presente em mais de 7 estados. E quem pagou, né? Essas gracinhas todas aqui, vocês não estão vendo, tem iluminação, câmera ali, né? Tudo isso saiu do caixa da empresa, então é um oferecimento Um aí da oferecimento Inco Anchor Insurance. Insurance. E aí, vamos continuar aqui. Como é o mercado de trabalho? A gente tem. É difícil definir, porque eu acho que agora passou uma season um pouquinho, né? Uma temporada um pouquinho baixa, mas na maioria das vezes, assim, eu posso estar errado, posso estar sendo arrogante, mas fica sem trabalhar normalmente quem realmente quer, né? Logicamente que às vezes diminui o ganho, né? Corta dali, corta Uhum. daqui, mas ficar sem trabalhar, eu acho que é realmente quem não quer Tem ou as suas limitações, né? Suas próprias exato. limitações. Mas aqui não falta emprego, gente. Não falta. A outra pergunta é quanto tempo antes planejaram? Deu o que de planejamento? Foram 5 meses, basicamente, de É, planejamento. uns 5 meses. Uhum. Né? Dá para morar aí com visto de turista? Essa é difícil de responder. Então, assim, Gente, nem tudo que é lícito me convém, né? mas Assim, falando como o Paulo falava. é, eu acho que isso é uma decisão que cabe à pessoa e aquilo que ela tem, né, de desejo para a vida dela. Aqui com certeza não tem problema nenhum, né? Você vir com. A gente conhece bastante pessoas que vieram e depois conseguiram reaplicar para outros vistos, enfim. O Rapidinho, só problema. coisas do ao vivo. Só diminui o volume no teclado, primo, no botão aí do volume. Eu esqueci de colocar ali no Do Not Pronto, Disturb. Pode continuar. Você entendi. estava falando dessa questão do visto, vir sem visto. Ah, sim, isso, Eu isso é uma vou. coisa que eu acho que vai muito da pessoa. Não existe uma regra. Você E a gente vai pode. falar sobre isso também, diferentes tipos de vistos, como as Mas pessoas mais pra vieram, a frente. gente vai Não hoje, trazer. tá, gente? Não Não hoje, hoje. não hoje. Mas, assim, não tem uma regra, né? Tem gente que vem com visto de turista, depois pede a extensão, Às ou vezes de vira para repente vira estudante. para estudante. Então, vai depender daquilo que você tem de planejamento, né, para o seu futuro e daquilo que de repente está dentro da sua condição e da sua realidade. Eu acho que a questão é que muito importante é você sempre manter o status, Sim. porque a gente tem até amigos próximos agora que conseguiram manter o status aí por 4, 5 anos, Uhum, né? E agora estão aplicando para o mesmo visto que a gente, o EB2NW. uhum. Então, acho que o grande ponto é mantenham o status se vocês vierem, e é isso. Então, assim, a gente tem pessoas que têm o green card que continuam com a vida normal e a gente tem clientes aqui na nossa empresa que faturam milhões e que não tem green card. Sim. Então, Não existe regra, gente. não Essa é a existe regra, verdade. Então, é daquilo que realmente você tem de planejamento para sua vida e daquilo que você deseja. né? Então, Mais alguma? tem aqui. O custo de saúde é realmente muito caro Ah, era a pergunta ou que eu iniciei, né? sim? É muito caro. O custo de saúde aqui é muito caro. Então é por isso que, mais uma vez, você precisa do seguro, minha gente. Aqui, seguro é algo indispensável. Não tem como correr disso, né? Obviamente, alguns estados têm limitações. Então, tem estados que, por exemplo, quando você não tem um visto válido, você não vai ter acesso. Ou quando vai ter acesso, ele vai ser mais limitado, porque ele vai depender de uma aplicação pelo governo. Então, você tem que, né, se adequar em várias regras para poder receber esse subsídio. Mas, numa maneira geral, aqui, a saúde, ela é sim cara, né? Não Não dá para existe falar. SUS. Eu acho que assim, a saúde no Brasil é cara, só que você não vê o custo. Aqui você realmente vê o Você custo da realmente. saúde. Uhum. Então, assim, tem planos assim. Eu quebrei a mão ano passado, né? A Priscila me bateu, Ah, né?
Brincadeira, gente. Eu só desobedeci ela. Ela falou que não era pra eu ir jogar bola. Eu desobedeci, fui jogar bola, voltei com a mão quebrada. E a gente gastou no total praticamente $600 porque a gente nunca nem tinha usado o plano. Sim. Foi. Mais ou menos isso mesmo que a gente gastou. A gente nunca nem tinha usado, a gente não tinha nem atingido o deductible, são termos técnicos, mas foi super de boa. Eu tava num médico super renomado, ele cuidou da minha mão. Não Hum. precisei fazer cirurgia, eu mandei para alguns médicos no Brasil, eles falaram, não é caso de cirurgia, com certeza. E eu já tava meio assim, eu faço cirurgia aqui, volto no Brasil, o que que faz? E ele conseguiu corrigir minha mão, tá aqui, funcionando muito bem. Voltei a jogar algumas vezes, uns jogos mais leves, contra a vontade da minha esposa, né? Eu espero que ela me abençoe agora, antes de eu ir jogar. Mas o tratamento foi muito bom, né? Eu acho que a gente teve uma Sim. experiência muito boa, nada com o que o pessoal comparar, os médicos são ruins. Eu acho que depende muito. Eu acho que assim como no Brasil tem médicos ruins, aqui a gente vai ter também. Uhum. E a gente tem a barreira da língua, porque assim, gente, tudo que a gente aprendeu de inglês, eu, sendo bem honesto, eu aprendi depois que eu cheguei aqui, porque eu não sabia pedir café. Eu ficava com o irmão da Priscila no carro, eu falava, deixa eu pedir o café? Ele, deixa. Eu falei, mas como é que eu tenho que pedir o café? Né? E aí ele falava, Me ensina. me ensina. E ele falava, eu repetia, e eu tentava. Ele ficava falando que o meu inglês era igual de idoso, né? Que eu falava, você lembra disso? Verdade. Então, é uma evolução. E aí, pela barreira da língua, a gente acaba criticando muito, falando que tudo não presta. Então, eu acho que é muito mais a questão da visão da pessoa, ali falando quando uma coisa não funciona do jeito que ela quer, né? Do jeito que Uhum. ela espera, Uhum. ela já vai e julga e fala, isso não presta. Uhum. E eu acho que isso não é uma realidade 100%, mas, gente, tem médico ruim em todo lugar, vai ter. E aí você tem que se adequar à forma que o sistema de saúde funciona Funciona. nos Estados Uhum. Unidos, porque funciona diferente do Brasil, é diferente, foi feito para ser diferente, né? Mas a gente tem plano de saúde super barato, a gente tem cliente que paga $25 no mesmo plano de saúde que a gente. Então, Então, também é assunto para 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 um um outro outro momento, podcast, exatamente. né? Então, eu acho que de perguntas que a gente recebeu foram essas. Recebemos bastante pergunta, né? Uhum. Muito obrigado a todos que enviaram Obrigada. as perguntas, né? E você tem mais alguma coisa para falar? Não, eu acho que é Assim, isso. valeu a pena sair do Brasil? Com certeza, gente, valeu a pena, apesar, né, de todos os pesares, das dificuldades, eu faria tudo de novo e não mudaria nada se fosse preciso. Então, eu acho que vale muito a pena se você tem o desejo de migrar, e não só para os Estados Unidos, se você tem desejo de morar em outro país, corra atrás. Eu acho que existem oportunidades em vários países, né? Se você não está feliz onde você está, se você tem um sonho de morar fora, existem oportunidades, existem outros meios, então vale a pena. Estude, né? Procure profissionais que trabalham na área. Não façam também nada da cabeça, gente. Isso é muito sério. Tem gente que fala, eu vou mudar e eu vou fazer e eu vou acontecer, mas não faz um planejamento. E foi uma pergunta, né? Quanto tempo Uhum, de planejamento? O planejamento, ele é necessário. Isso aí, com certeza, ainda mais se você tem um desejo, né, uma prospecção de vida para o seu futuro. Então, realmente, planejem, mas não deixem de fazer por medo. Eu acho que, eu estava até pensando esses dias, né? A gente sabe que droga traz o vício. uhum, O medo vira um vício. vira. Então, se você tem medo de fazer alguma coisa e você não trata isso, né, da maneira mais adequada possível, isso se torna um vício, né? Então, você começa realmente a deixar de fazer aquilo que você precisa também, não só aquilo que você quer. Até o que você precisa, você deixa de fazer. Então, corram atrás mesmo, se planejem. Eu acho que o que eu posso dizer é não desistam. Não desistam se você tem a vontade de sair, né, e morar em um outro país. Não desista. Eu acho que tem oportunidade para todo mundo e eu acho que é sim possível. E você pensa em voltar a morar no Brasil? Não, gente, eu não penso em voltar a morar no Brasil. Eu penso em visitar o Brasil, Tá mas cuspindo voltar tá cuspindo no prato que comeu. Não, eu não tô cuspindo no prato que eu comi, não é isso. Mas eu não me vejo morando mais no Brasil. Não tenho nada contra o Brasil, para ser sincera. Eu acho que é Não, o Brasil é um um país país maravilhoso, ele excelente. tem tudo para ser muito bom. Sim, mas dentro do que eu tenho hoje na minha vida, eu não me imagino mais entrando, né, voltando, na verdade, né, a morar no Brasil. Não vou cuspir, não vou dizer que isso nunca pode acontecer, mas hoje, de desejo, eu não me vejo voltando pro Se Brasil. alguém conseguir pagar meu salário hoje, né, convertido, né, talvez a gente fique indo e voltando, né, mas é algo que também é muito difícil. Mas, assim, eu acho que valeu a pena.
eu jamais imaginava estar onde eu estou hoje, né? Poder fazer isso aqui, né? Eu era a pessoa que eu achava que eu ia morrer igual como é que é o nome Meu Deus, que do velho? mórbido. Do velho lá do cão, Coragem, o Cão Covarde? O Horácio? O Horácio, eu achava que eu ia morrer De igual quê? velho lá, Rabugento? rabugento, né? Mas pelo menos ele tinha a esposa, A né? Muriel, A Muriel. verdade. A fazendia. Mas e estar aqui hoje eu acho que se você não acredita em Deus, eu acredito em Deus, eu vivo, né, com Deus. Estar aqui hoje faz parte de um plano, acho que também muito maior, né? E estar casado, construir tudo isso junto com a sua esposa, né? Hoje nós somos sócios também. O Uhum. Marcos, que está ali também com a gente, é o nosso sócio hoje. Então, poder fazer isso, apesar de ser difícil, porque em algumas vezes você tem que pesar as coisas nas decisões, não é só um sócio, é uma esposa também, Uhum. mas eu acho que é muito gratificante ter chegado até aqui, onde a gente chegou e sem palavras. E assim, a gente vai encerrar por aqui. Sim. E se você assistiu até o final, a gente tem que definir uma palavra para a pessoa comentar, né? Pra gente. Guerreiro. Guerreiro, tá? Obrigada. Então, se você assistiu até o final, coloca aí #guerreiro, né? E muito obrigado pela audiência, pelo seu tempo aí, que a gente sabe que é precioso. E a gente espera ter vocês mais vezes aqui conosco. Obrigada, gente. Foi um prazer. Até Até mais. mais.